O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas tranquilas, refrigera a minha alma. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. Certamente a bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Amém. Muito bom dia. Uma bênção com a graça de Deus nessa manhã. Nós começamos mais um dia. Queremos a cada dia vivermos mais para o céu, mais para o reino celestial e menos para essa terra. Queremos entregar a nossa vida como um sacrifício vivo nas mãos do Senhor a cada manhã, a cada dia. Todos os dias nesse canal nós estudamos um capítulo da palavra do Senhor. E nessa manhã eu vou convidar você a abrir a palavra de Deus no livro de João, capítulo 4, o versículo 1 e o versículo 2. Quando, pois, o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele, Jesus, fazia e batizava mais discípulos que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos. Nós precisamos a cada dia fazermos uma pergunta para nós mesmos. Nós conhecemos perfeitamente a Jesus? Qual é o tipo de conhecimento que nós temos de Jesus Cristo? Nós o conhecemos pessoalmente ou nós o conhecemos superficialmente? Alguns relacionamentos são construídos de uma forma muito superficial, mas outros relacionamentos são construídos de uma forma profunda. Nós, a cada dia, precisamos nos aprofundar no relacionamento com o nosso Cristo. Nós não podemos apenas levantarmos pela manhã e fazermos uma oração agradecendo a Ele simploriamente pela noite, pela comida e pedirmos a bênção para o decorrer do dia, mas nós precisamos desenvolver um relacionamento onde nós possamos ter plena certeza que nós estamos colocando a nossa vida por inteiro nas mãos dele, porque nós o conhecemos, nós confiamos. Jamais nós colocamos a nossa vida nas mãos de alguém que nós não confiamos, que nós não conhecemos. Por isso que é necessário conhecer, investigar a Bíblia, amar a palavra do Senhor, ver como Ele age ao nosso favor, como Ele conduz a vida dos seus filhos nessa terra, o quanto Ele nos ama. Depois de entendermos tudo isso, tenha certeza que teremos base para confiar nas suas ações. João, no capítulo 4, ele continua a descrever quem era Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador, mas ele estava contextualizado como um ser humano. Jesus estava cansado, Jesus estava com sede, Jesus teria que atravessar a província de Sicar e Jesus então busca encontrar água para que ele pudesse saciar a sua sede. E Jesus também estava com fome. O poço de Jacó estava situado entre dois montes, o Monte Gerizim e o Monte Ebal, próximo à antiga Siquém. Os samaritanos, eles eram descendentes de povos de outras nações que estavam entre os judeus, mas os samaritanos, eles adotaram a vida religiosa dos judeus. Mas para os judeus, os samaritanos, eles eram abomináveis. Eles acreditavam que não havia salvação para os samaritanos. Os judeus acreditavam que tudo que os samaritanos tocassem, eles contaminavam. E no versículo 6 do capítulo que nós estamos estudando nessa manhã, nós podemos observar que Jesus, sentado junto a essa fonte, logo em seguida aparece uma mulher. Jesus era judeu. Diante da lei dos judeus, Jesus não deveria conversar com essa mulher. Além do fato de ser mulher, ela estava vindo à fonte de Jacó buscar água num horário duvidoso. Todas as mulheres geralmente vinham buscar água no período da manhã, e essa mulher estava vindo no horário da tarde, onde ela sabia que não encontraria ninguém. Foi uma surpresa para ela saber que ao lado do poço de Jacó estava um homem sentado ali. João revela para nós que Jesus não faz acepção de pessoas. É por isso que ele cita no capítulo anterior, 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus começa um diálogo com uma mulher e, além de ser do sexo feminino, era uma samaritana. Jesus pede água para essa mulher. Jesus estava com sede, Jesus estava com fome. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos para que pudesse saciar a fome de todos eles. É surpreendente para aquela mulher, sendo samaritana, reconhecendo que Jesus era judeu, e ele pedia para ela um pouco de água. Ela bem
sabia que os judeus não se davam com os samaritanos. Os judeus evitavam ter um contato com o samaritano, quanto mais ela era uma samaritana. No versículo 10 nós podemos ver claramente que o nosso Cristo veio aqui a essa terra para salvar a todas as pessoas. Ele coloca no coração daquela samaritana um desejo de conhecer pessoalmente quem era aquele homem que estava conversando com ela. E ele mesmo fala: se você conhecer o dom de Deus que te pede um pouco de água, você beberia dessa água e jamais sentiria sede. A mulher, com essas palavras, ela entende que Jesus estava falando da água que estava dentro do poço. Mas Jesus estava falando dele. Ele poderia saciar a sede da vida daquela mulher. Ela era uma mulher que vivia sofrendo pelos problemas daquela época. Ela precisava primeiramente encontrar a Jesus. Ela precisava encontrar cura para a sua alma. Depois que ela encontrasse cura para a sua alma, ela conseguiria assim viver uma vida feliz. Mas até então ela não tinha conseguido encontrar paz. No versículo 13, Jesus se volta para ela e fala: quem beber da água que eu lhe der, jamais voltará a ter sede. Aquela samaritana tinha tentado encontrar a felicidade em 5 relacionamentos, 5 casamentos fracassados. E ela estava no 6º casamento, mas mesmo assim ainda não tinha conseguido encontrar paz. Jesus queria lhe trazer alívio, Jesus queria trazer para ela verdadeira satisfação. Ela acreditava que sozinha poderia construir um relacionamento feliz, mas Jesus estava dizendo para ela: você só conseguirá encontrar verdadeira satisfação quando você se colocar nas minhas mãos por inteiro, beber da água que eu tenho para lhe oferecer. A partir de então, você se tornará uma fonte de água viva e você irá saciar a vida de outras pessoas que também estão sedentas. João capítulo 3, o versículo 21, a Bíblia diz o seguinte: disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis ao Pai. Havia uma divisão, onde é que deveria adorar ao Senhor. Para os samaritanos, eles acreditavam que adorar a Deus deveria ser no Monte Gerizim, porque eles construíram um templo lá em cima desse monte, e somente os samaritanos adoravam o seu Deus nesse Monte Gerizim. Mas os judeus, eles adoravam a Deus lá no templo em Jerusalém. E havia uma discrepância, uma luta entre eles, onde é que de fato deveria adorar ao Senhor. E o Senhor se volta para aquela mulher naquele momento e fala: o verdadeiro adorador adora a Deus em espírito e em verdade. Ele deve estar contrito, ele deve receber a Cristo no seu coração. Ele pode estar em qualquer lugar, mas se ele abrir o seu coração e se voltar para Deus, Deus irá ouvir as suas orações, Deus irá entender que ali está um verdadeiro adorador. A samaritana estava certa quando ela falava que a salvação vinha para os judeus, porque Jesus veio para os judeus, mas a salvação não era exclusiva para os judeus. Deus esperava que os judeus recebessem a Jesus Cristo e eles proclamassem as boas novas de salvação para todo mundo. Mas os judeus, eles eram egoístas, eram exclusivistas e não estavam dispostos a compartilhar as boas novas de salvação para outras pessoas. Jesus, nesse momento, abre as portas da salvação para todo mundo, para todo o reino, para todo aquele que cresce nele, teria oportunidade de vida eterna. Os próprios discípulos se admiraram em ver Jesus conversando com uma mulher. Jesus não faz acepção de pessoas. Foi essa mesma mulher samaritana que foi até a cidade de Sicar, chamou as suas amigas, os seus amigos, a sua família para que pudesse se deparar com Jesus Cristo e ouvir as palavras de Jesus, porque as palavras de Jesus nos traz alento, nos traz paz, nos traz alegria, nos traz salvação. Uma vida que está sem perspectiva de vida, a partir do momento que se encontra com Jesus Cristo, a sua história, a sua vida é transformada por inteiro. Querido amigo, nessa manhã, ao estudarmos o capítulo 4 do livro de João, nós podemos compreender que o evangelista João, ao relatar essas verdades na Bíblia, João queria que cada um de nós entendêssemos que Jesus é o nosso Salvador. Da mesma forma como aquela mulher samaritana creu em Jesus, nós precisamos também entregar o nosso coração nas mãos do Senhor. Ele é o Filho de Deus, Ele é o nosso Salvador. Ele colocou os seus pés aqui nessa terra para nos ensinar o caminho de volta que nós precisamos trilhar para que nós possamos estar na casa do Pai e vivermos eternamente na casa do nosso Deus. Mas é necessário ter fé, é necessário confiar nos méritos de Jesus Cristo. Não são as obras que nos garantem a salvação, não são as nossas boas ações
que nos dão o direito da vida eterna, nós um dia diante dele, nós iremos reconhecer que a nossa salvação nós conquistamos pelos méritos de Jesus Cristo. Se não fosse pelos méritos de Jesus, jamais nenhum de nós teríamos o direito de estarmos eternamente ao lado do Senhor. Mas hoje, enquanto nós estamos nesse mundo, nós precisamos proclamar as boas novas de salvação para todas as pessoas. Quantas pessoas estão nesse mundo e não conhecem a Jesus Cristo? Precisam conhecer a Jesus. Eu e você somos chamados a sermos testemunhas vivas, falar de Cristo, anunciar as boas novas que Ele realizou na minha vida, na sua vida, e as pessoas vejam em nós as transformações, as mudanças e queiram também a cada dia andar ao lado do Senhor. Querido Pai, em Tuas mãos nessa manhã nós nos colocamos. Queremos viver exclusivamente para o Senhor, tomar o nosso coração, nos ajude a cada dia a fazermos a Tua palavra, a Tua verdade, é o nosso pedido e a nossa oração, que nós fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, e sobre você nessa manhã Ele levante seu rosto e conceda a sua paz em nome de Jesus. Amém.